Vamos falar do dedo do ministro, né? A grande verdade, Brasil. O que aconteceu? Essa notícia foi de ontem à noite, no final da noite, e já começou a repercutir logo na madrugada, no início da madrugada no Brasil, porque na noite de ontem, de saída de um evento oficial lá em Nova York, todo mundo está sabendo, tá? A comitiva presidencial passeando por Nova York, eles estavam saindo de um evento oficial e quando o veículo da comitiva brasileira passou por um grupo de manifestantes que protestava contra o Bolsonaro, tem o vídeo na agulha aí, Leandro? Olha o que aconteceu. A comitiva passando ali pelos manifestantes, e aí, lá dentro do veículo, para quem está acompanhando as imagens pelo youtube.com/grande verdade, pode repetir de novo, isso, por favor. Aí tem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele levanta do lugar em que ele está sentado para mostrar com bastante agressividade, eu queria ressaltar, o dedo do meio. Porque tem várias maneiras de você mostrar o dedo do meio. Você pode fazer, assim, um gesto, né, en passant, que não deixa de ser ofensivo, mas a maneira como ele mostra, com uma energia, né, ele tá com raiva, você vê uma raiva ali na mão dele, né? Ele tá mostrando o dedo do meio de forma bastante furiosa para os manifestantes que estavam na rua, ali num surto de descontrole, irritação, desrespeito, falta de educação, compostura, sei lá. Como é que vocês querem classificar isso? Queria ver os comentários de vocês. O protesto era contra o Bolsonaro, claro, a presença do Bolsonaro lá na Assembleia Geral da ONU. E isso foi antes do discurso, hein? Foi ontem à noite. Como é que vocês viram isso? Eu vou começar pelas damas, Isabela Calil. Que grosseria desse ministro, hein, Isabela? Aldrin, eu fico pensando uma coisa que é a seguinte, imagina se você representa uma empresa, vamos supor que uma empresa te contrata, né, você trabalha numa empresa e a empresa te coloca numa comitiva para você representar a empresa em Nova York, né? No mínimo, né, se você trabalha numa empresa e você fizesse isso, no mínimo seria justa causa, né? Porque o tipo de atitude dele não é compatível com regras mínimas de civilidade, né? Não se faz isso. Agora, a gente imagina uma pessoa ou um conjunto de pessoas que ocupam importantes cargos no Estado, né? Inclusive à frente de um ministério tão importante como o Ministério da Saúde. Então, isso é absurdo de tantas formas. Eu não sei se os ouvintes sabem disso, mas na diplomacia a gente tem uma série de regras, uma série de coisas que são muito sutis para dizer, por exemplo, como é que se você tem dois chefes de Estado, se a relação deles é boa, não é, tem uma etiqueta que diz, inclusive, em que lado fica o vaso de flores, e se fica na direita, fica na esquerda, na diplomacia tem todo um teatro, digamos assim, que é para evitar situações constrangedoras, né, porque são pessoas do mundo inteiro, de culturas diferentes, então um aperta cumprimenta dando a mão, o outro, né, às vezes balança a cabeça, tem culturas que beijam no rosto, enfim, tem uma série de arranjos que a gente tem na diplomacia para evitar constrangimentos, né? Porque constrangimentos podem levar a mal entendidos, pode levar a uma situação desagradável entre países. Agora, se a gente tem isso na diplomacia e aí tem pessoas fazendo isso, né? Essa atitude tão abominável, isso vai contra qualquer regra, né, de civilidade e de diplomacia. Essas pessoas não poderiam ocupar o cargo que elas ocupam. Eu vejo que o Queiroga, que começou como médico, está se tornando cada vez mais um Pazuello da vida, né? É um cara que não mostra o mínimo preparo para o cargo que ele está, que ele assumiu, e mostra um Queiroga cada vez mais com cara de Bolsonaro, né? Virando um arremedo, uma cópia, um clone de Bolsonaro. É isso que o ministro da Saúde, que deveria cuidar da saúde, está mostrando cada vez mais, desde a questão da vacinação dos adolescentes, agora com esse despreparo todo dele, fazendo esse gesto ridículo, que só serve para ganhar fotos ali, a ganhar memes, curtidas da claque bolsonarista. Realmente não ajuda a imagem do Brasil, que já é tão prejudicada pelo presidente. O presidente já acaba com a imagem do Brasil. Tem o ministro da Saúde, que poderia fazer alguma coisa a mais, né, pela nossa imagem, e ele resolve jogar tudo no lixo e colocando o dedo no meio, ali no meio da história. Não tinha nada que fazer isso que ele fez. Pazuelou-se. Eu concordo com o Paulo nessa aí, Aldrin. Pazuelou-se. E se você observar, Aldrin, e aí vou pedir atenção também dos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube, no final
da imagem, tem o chefe do Itamaraty. Temos essa foto. Temos essa foto. Vai falando que o Leandro vai colocar a imagem do Carlos França. Do Carlos Alberto. Isso, é essa foto mesmo. O Carlos Alberto Franco França apontando a arminha para os manifestantes. Então, além desse dedo do meio, ainda tem o chefe do Itamaraty. A gente está falando, só para os ouvintes entenderem, nós estamos falando de um ministro da República, o ministro da Saúde, que é um dos principais ministérios que nós temos na República. A gente está falando do ministro da Saúde, a gente está falando do chefe do Itamaraty, fazendo gestos para os manifestantes. No caso, o chefe do Itamaraty apontando a arminha para os manifestantes. Só levando em consideração aqui que é normal, é comum as manifestações, né, nesses depoimentos que a gente tem na Assembleia Geral da ONU. Todos os presidentes, de certa forma, passaram por isso. Mas é a primeira vez que a comitiva, né, a comissão que está lá, é a primeira vez que eles fazem gestos obscenos e, na verdade, ofendem diretamente os manifestantes. E eles têm que entender que eles não estão no Brasil. Nos Estados Unidos, a manifestação é algo que eles valorizam muito, é muito importante para a cultura norte-americana, a manifestação, porque está lá, é um dos primeiros artigos da Constituição norte-americana. Então, a gente precisa levar em consideração que eles não estão apenas deslocados do ponto de vista do respeito àqueles que estão lá, mas, acima de tudo, deslocados em relação ao local onde eles estão, tanto que tiveram que comer no meio da rua. O Bolsonaro vira uma piada em função dessas atitudes dele que são claramente negacionistas, a ponto do prefeito de Nova York ter que fazer a ele um convite para que ele utilize um dos locais de vacinação na cidade, para que ele possa transitar sem problemas dentro da cidade. Ou seja, essa situação específica, por mais ridícula que ela seja e lamentável, ainda é só uma das várias situações em que o Bolsonaro, porque temos essa situação de ontem, temos essa fala dele de hoje que foi ridícula, uma série de problemas que tudo isso poderia ser evitado se ele tivesse feito como a grande maioria dos líderes políticos, que nem sequer foram até lá. Simplesmente mandaram um vídeo e falou, vamos aí respeitar, estamos numa pandemia. Manda o vídeo, ele nem precisava estar lá. Quanto mais levar esse pessoal todo para ir lá, o Eduardo Bolsonaro fazendo compra nas lojas da Apple e sendo vaiado, né? Foram lá para fazer compra, sabe? Para comprar um novo iPhone. Enquanto os brasileiros estão com a fome aqui no Brasil, né? 19 milhões de brasileiros. Eu tô afiado hoje, Aldrin. Hoje eu tô afiado. Me corta. Foi ótimo. Ótimo. Mas você tá perfeito no seu comentário. Eu queria só voltar um pouco no que o Paulo Tadeu falou para perguntar o seguinte para vocês: que condições o senhor Marcelo Queiroga ainda reúne para se manter como ministro da Saúde após mais este vexame? Porque a gente não pode esquecer que na semana passada este ministro da Saúde deu uma coletiva para todo o Brasil dizendo que não era mais para vacinar adolescentes de 12 a 17 anos, usando de forma canalha um incidente acontecido aqui no hospital de São Bernardo do Campo, em que morreu uma jovem de 16 anos por outros motivos, e ele insinuou nessa coletiva que teria sido por causa da vacina da Pfizer. Esse ministro da Saúde, como o Paulo Tadeu estava tentando colocar ali, não sei se era essa exatamente a colocação dele, mas caiu a máscara dele. Ele é um bolsonarista extremista. A gente analisa essa imagem que ele está levantando do lugar em que ele está sentado. A manifestação estava do outro lado do veículo. É uma van grande. Ele se levanta com raiva, com fúria e mostra os dedos com as duas mãos. Ele não está mostrando o dedo só para quem está protestando ali na rua. Ele está mostrando o dedo para a gente. 600 mil brasileiros morreram na sua pasta, amigo. Na sua pasta, a saúde. E você vai e mostra o dedo pro brasileiro, pro povo brasileiro. Que condições este senhor, que disse para não vacinar adolescentes na semana passada, ainda tem para continuar sendo ministro da Saúde? E vai voltar na CPI, né?
Volta na CPI. As condições são essas. Eu acho que ele ganhou pontos com o Bolsonaro, logicamente, nós todos, pessoas sensatas, estamos repudiando, a gente acha isso um absurdo, né? É função de todo homem público saber que existem manifestações contrárias, mas é função do homem público ter o devido discernimento para poder saber lidar com isso, né? Manifestação contra tem todo dia, né? Então, no mínimo, ele devia, lógico, se fôssemos usar o bom senso, ele devia ser chutado com o dedo do meio sendo mostrado para ele, logicamente, o mais rápido possível. Mas não é isso que ocorre, com certeza ele fez alguns pontinhos aí com o Bolsonaro e com a claque dele, com certeza. Esses pontinhos com a claque, Isabela, você acha que ele tem intenções eleitoreiras? Porque a carreira de médico do Queiroga, pelo amor de Deus, né, tá comprometida. Depois desse papelão todo. Para usar uma frase, eu vou completar uma frase que o Paulo Tadeu começou, que eu acho que para a gente resumir é o seguinte: o Queiroga, ele começou no Ministério como médico e vai terminar como monstro, né? Porque no final das contas, depois dessa fala dele completamente desastrosa, dizendo para não vacinar os adolescentes, e inclusive responsabilizando os governadores, como se os governadores estivessem cometendo algum crime ao promover a vacinação nos seus estados, isso é completamente absurdo, né? Ele vai, enfim, acho que do ponto de vista da ciência, né, ele se torna, para quem é minimamente sério, ele se torna um pária. Agora, tem várias coisas que podem acontecer, né? Uma, ele tem intenção, né, de se tornar uma pessoa pública e se candidatar a algum cargo, ou efetivamente os ganhos monetários que ele está tendo das mais variadas formas, e a CPI tem mostrado muito isso, né? Pode ser que compense fazer esse papelão, né, para ele. Mas, do ponto de vista da atuação dele como médico, enfim, quem gostaria de se consultar com uma pessoa que tem esse tipo de atitude, né? Isso é lamentável. Uma coisa que me ocorre também é, se fosse uma mulher fazendo isso, né? Imagina se a gente tivesse uma médica fazendo metade do que ele está fazendo, né? Então, isso também é uma outra coisa, né? O quanto alguns homens, principalmente homens mais velhos, se aproveitam desse lugar, né? Dessa senioridade, para fazer coisas que são molecagem, né? Assim, não tem outro nome, né? É uma coisa de criança, né? Enfim, é terrível isso. Tem uma questão importante aqui, porque a gente muitas vezes pode fazer alguns comentários que os ouvintes podem pensar que sejam comentários políticos, de oposição. Ah, não, vocês são contra o Bolsonaro, por isso que vocês falam mal. A gente tem que falar em cima de resultados. A gente sabe que quando o Queiroga assumiu o Ministério da Saúde, nós tivemos aquele imbróglio, que o Pazuello tinha saído, mas não tinha saído. Foi mandado embora, mas não foi mandado embora. E ficou aquela coisa que a gente, num período, ficamos na verdade, na prática, sem ministro da Saúde. Mas é importante deixar um dado aqui para os ouvintes da Energia 97. O Queiroga assumiu no dia 24 de março, há menos de 6 meses atrás. Vamos colocar, então, 6 meses. Quando ele assumiu, nós tínhamos 300 mil mortos. O Queiroga dobrou a meta. Nós estamos hoje praticamente com 600 mil mortos. Nesse período de 6 meses, nós tivemos praticamente o dobro de mortos na Covid. E é isso que a gente tem que focar. Porque senão fica realmente uma coisa, você é oposição. Não, não é isso. A gente está falando de fatos, de dados, de informações concretas. Eram 300 mil mortos e estamos agora praticamente com 600 mil mortos em 6 meses. Então, como resultado, o resultado do ministro é um resultado horrível, um resultado péssimo e altamente contestável. Então, a gente tem que trabalhar muitas vezes com dados para não ficar apenas um debate político. Sim. Em cima de uma situação que nós estamos falando de vidas humanas, Aldo. A coletiva dele na semana passada, na verdade, mascara o fato de que a gente não tem vacina suficiente para a população. A ideia de dizer olha, não vacine os adolescentes é porque não tem vacina suficiente para os adultos, para os mais velhos. Fizeram a conta errada, entregaram menos do que se tinha imaginado, e aquela chuva, aquela enxurrada de vacinas, para usar um termo que o próprio ministro usou, não aconteceu, não está acontecendo, foi tudo mal calculado, mal planejado, e não temos vacinas suficientes. Precisa dar terceira dose nos mais velhos, precisa dar terceira dose nos profissionais da saúde. Faltou AstraZeneca até sexta-feira. Não tinha a segunda dose de AstraZeneca, o Paulo Tadeu foi tomar a segunda dose de outra vacina. E aí vem o Bolsonaro falar hoje que ia doar vacina para outros países. A
A grande verdade.